Fala galera do Ganoff Podcast, estamos aqui com mais um convidado que promete colocar muito rock and roll no nosso episódio de hoje. Papel e caneta na mão, que o nosso convidado vai abrir a caixa de ferramenta. Muito bem, senhores do nosso H9 Podcast, estamos aqui com um convidado, um grande amigo que eu conheci durante essa carreira aí nos cursos, nos congressos da vida aí na minha formação acadêmica. Pego o currículo do nosso convidado de hoje. Profissional de educação física, Master Trainer da Kaiser, Master Trainer da Move Education, embaixador da Move, certificações internacionais relacionadas à preparação física, Exos Athletic Lab, FMS, preparador físico de atletas profissionais e amadores do esporte. Senhoras e senhores, muito bem-vindo, Thiago Levi. Boa noite, galera. Beleza? Fala, Vitão. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tenho certeza que acho que a sua ideia de trazer um pouco sobre a questão da carreira, eu achei muito interessante a ideia. E vamos aqui dividir um pouco da nossa experiência, um pouco da nossa história, para a gente trazer muita coisa legal aí para a galera aí. Show. Olha, hoje esse é o episódio, se eu não me engano, esse episódio 29, se eu não tô enganado aqui. Opa. Cara, e vai ser a primeira vez que eu vou pedir para as pessoas, galera, dá um like aqui, curte o nosso episódio, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações. Toda quarta-feira sobe um episódio novo aqui do nosso H9 Podcast. Eu espero, né, que pelo menos esse podcast aí te ajude a enxergar a educação física e a sua profissão de uma maneira um pouquinho diferente. Tiagão, cara, manda. Vamos lá, vamos pro início de tudo, tá? Lá pro comecinho. Rebobina a fita e vamos começar do começo. Brother, por que educação física, velho? Por que educação física? É uma pergunta muito interessante. Começa um pouco triste, mas faz parte da minha história, da minha vida, o que nunca pode fugir da nossa carreira, né? O que a gente é em vida, a gente distribui na nossa profissão, principalmente nós que trabalhamos com pessoas e com saúde. E começou em 2001, quando eu perdi minha mãe no terceiro série do ensino médio. E no final do ano, ainda completamente desnorteado, né, com 16 anos de idade, meu pai, 16, 17 anos, meu pai vira e fala no final do ano assim, fala assim: Thiago, você já parou para pensar que o meu avô, né, o pai dele foi militar, você é o filho mais velho de uma irmã mais nova, que ainda está estudando, onde você perdeu a sua mãe, ano que vem você faz 18 anos, você vai prestar no exército, cara. A chance de você entrar é grande, você é saudável, não usa óculos, tem uma boa forma, é um cara que tem um padrão assim de estatura boa. Você vai fazer o que ano que vem? Né? E eu parei para pensar, eu falei, ele falou, vai fazer uma faculdade, cara, porque pelo menos se você for pro exército, você vai pro CPUR, que é uma coisa legal, que dá pra fazer uma carreira legal. E aquilo lá me deu um susto. Pum. Falei, nossa, não tinha pensado nisso? E durante esse ano do terceiro ensino médio, tem toda aquelas, na época, né, 2001, tinha aquelas feiras de estudante, né, aquela coisa, ainda tem hoje, e eu tinha basicamente 3 escolhas. É engraçado que 2 são bem parecidas, é claro, mas uma completamente diferente, que era direito, e uma coisa que ainda é um sonho, vamos dizer assim, uma vontade também muito grande, medicina e a educação física. E eu já conheci uma faculdade que na época era bem conceituada, que era a FEFISA, em Santo André. Apesar de morar em São Paulo, era acessível para mim, que era próximo. Prestei direito também, cara. Meus 17 anos. É? Prestei direito. Então. Olha que loucura, né? Eu prestei FUVEST direito, eu não passei para a segunda fase por 2 pontos. Não passei por 2 pontos, mas se eu tivesse prestado educação física, eu tinha feito 15 pontos a mais. Aí eu fui fazer educação física de novo, cara, sei lá, 6, 7 anos depois. Olha. E é isso. E aí, Vitão, eu peguei e falei, cara, deixa eu olhar minhas possibilidades, né? Dentro daquilo que eu tinha feito no terceiro ano nessas feiras de estudante.
E olhei para a Fefisa, olhei a data, olhei o conteúdo, falei, cara, eu vou nisso. Peguei os conteúdos, peguei os livros e falei, vou mandar bala. Uma semana, cara. Uma semana de estudo, pum, entrei. Em 53º dia, acho que na época tinha 600, 700 estudantes. E entrei. Entrei na faculdade e eu falei, bom, agora é vida, né? Agora vamos embora que a gente vai ter que investir nisso. Logo de cara já me dei muito, muito bem com a área, em todo o sentido do primeiro ano da faculdade. Me identifiquei com tudo, curti tudo, ia bem em tudo. Só que, como eu falei, né, ainda com a cabeça muito desmiolada em relação à minha mãe, apesar de ter 17 anos, você não tem muita consciência, né, de que você não tem muita noção do que está acontecendo com você. Foi muito engraçado, apesar de ser bem discernido e eu não tinha noção muito. Quando que eu fui ter noção? Que durante o ano, Vitão, do primeiro ano, eu ganhei 30 quilos. De pura ansiedade, de comilança absurda. Assim, eu comia assim, demais. Por pura ansiedade. E aí, no final desse primeiro ano, indo bem, porém, ainda com a cabeça meio ruim, e passei por um tempo, vamos dizer assim, um mês e meio, 2, de depressão, eu acabei estourando o joelho e acabei indo bombando por falta. Sendo que, mesmo bombando por falta, todas as matérias eu tinha passado por nota. Isso é, eu passei de ano, só que eu fiquei por falta. E mesmo com depressão, ter estourado o joelho, eu não tive o que fazer. Aí tranquei a faculdade e fiquei 3 anos fora da área. Aí tratei o joelho, estourei o joelho no ano seguinte, tratei o segundo joelho, e aí eu falei, não, para, né? Fui trombar com um negócio com meu pai na terceirizado da Caixa Econômica. E aí depois de 3 anos, longe da área, né? Entrei em 2002 na facu, eu fui voltar em 2005. E quando eu voltei em 2005, curso completamente diferente. Mudou, era licenciatura plena, agora dividiu, era bacharel e licenciatura. Eu tive que fazer adaptação, fora a matéria que eu tinha bombado de falta. Então eu perdi mais um ano tendo que me readaptar pela questão da mudança de curso. Em 2006, aí entrou a minha vida, a minha jornada na educação física. Em 2005 eu tirei de letra, e 2006, quando realmente efetivou vamos dizer assim, um primeiro ano de faculdade meu, eu peguei um estágio na escola que eu estudei. Aquela coisa bem clássica. E me descobri trabalhando com criança. Desde muito pequena, cerca de 4, 5 anos, até 18 anos, trabalhando com toda a parte que a gente chamava, que eu chamo de iniciação esportiva. Então tinha o futebolzinho da molecada, tinha o pessoal do vôlei, tinha o pessoal, aquele esportinho. O mais forte, é claro, era futebol, né? Tinha bastante gente fazendo futebol. E foi isso. Nesse ano 2006, 2007, eu tive mais uma sorte. Eu falo que minha carreira dessa área de profissão e de trabalhos foi muita sorte. E uma coisa que eu percebi muito rápido nesse meado de 2006, 2007, foi que, apesar de ter muita sorte, ter muito privilégio, eu vou falar de até alguns mestres que eu tive, caras que eu aprendi muito, eu sempre falei para mim, falei assim, eu posso ter sorte, mas não adianta nada não ter competência para aproveitar aquilo que me aparece. Então, eu fiz vários cursos extracurriculares, fiz de personal, que durou 6 meses, fiz de preparação física. Na época que eu fiz, em meados de 2000 e pouco, 2005, ainda era muito pobre. Eu falo pobre porque naquela época eu não tinha noção, hoje eu tenho. Era muito pobre o que eu aprendi naquilo lá. Era um curso de 6 meses, tá ligado? 3 meses. Enfim, apareceu uma oportunidade de ir para um colégio onde a dona do colégio era presidente da Unicef, é presidente da Unicef no Brasil, representante. E entrei meio que numa área acessória da educação física do colégio, que era um recreacionista. Ele não era da parte da educação física,
mas ele continha um pouco da área de atividade física com a molecada na parte extracurricular. Foi ali que eu me desenvolvi, mano. Foi ali que eu vou te falar, aprendi muito com a molecada, e aí eu peguei menos de 4 anos, peguei criança de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, tipo, praticamente andando, trocando fralda, até 18, 19 anos, e passei desde dentro de sala de aula, desde lição de casa, desde aula de inglês, desde brincadeira no parque, dentro da quadra, e aí, depois de um tempo com muito sucesso nisso, o colégio falou, nossa, a gente nunca teve uma pessoa que conseguiu lidar nessa área do recreacionismo, do recreacionista, da criança, do infantil, tão bem quanto você, Thiago. Então o pessoal da educação física me viu, foi ali que eu conheci um cara que você deve conhecer, o Rafael Rocamora, que me levou muito mais forte para a parte de treinamento em meados de 2008, 2009. E aí foi a hora que eu transferi desse recreacionista para a educação física. E aí, mais uma vez, cursos com o Rafa, conhecimentos em 2009, 2010, já na área de educação física de um colégio, onde eu ia desde a aula de pedagógico para substituir algum professor que viajou, a aulas extracurriculares, aula de cardio, aula de musculação, aula de natação para molecada, aula de natação para pequenos, aula de natação para molecada que vem, de repente, que disputava alguns campeonatos pelo colégio, ou até mesmo que a gente chamava de Olimpíadas, né? Tem a Olimpíadas do Magno. E foi indo. 2009, Já aproveitando 2010, aqui, 2011. galera, já aproveitando aqui, ó, se você conhecer mais aí sobre esse rapaz aí que o Levi falou, o Rafael Rocamora, se eu não me engano, ele é o episódio 6 aqui do nosso H9 Podcast. Foi um dos que até gravou ao vivo, gravou aqui em casa. Assiste lá, volta lá no episódio 6 e entende um pouquinho quem é esse cara aí que o Thiagão tá falando. Só 3 medalhas olímpicas nas costas, só isso. Ele foi um dos meus primeiros caras no qual eu tive como mestre, como eu te falei, tive muita sorte e aprendi muito com ele, cara. Na época consegui visualizar junto com ele, tá bem perto dele quando ele fez a preparação física do pessoal da natação em 2012 para Londres, 2012, né? Então, um ano e meio antes disso, vi muito de perto, acompanhei ele, ajudava ele em muita coisa, muitos cursos. E nessa transição do colégio, eu acabei indo aí para uma, acho que eu vou te dizer, uma primeira training gym que o Brasil teve, que foi a For Perform, que abriu em 2012, em setembro de 2012. Eu comecei lá em outubro, novembro de 2012. O Rafael me levando lá e eu conheci o André Cunha, que foi o meu segundo mestre, onde ele, graças a Deus, os dois me viram com um potencial muito grande e me ajudaram bastante, me colocaram muitas coisas para estudar, para refletir, para pesquisar, para treinar, para visualizar. Esses caras engrandeceram muito a minha cabeça e sempre que eu faço alguma consultoria, algum curso, alguma coisa, desde então são pequenas coisas que eles foram juntando que eu procurei uma frase para mim. E a frase que eu tenho desde então e eu sempre passo para todo mundo, é que a nossa cabeça, dentro do treinamento, dentro da educação física, ela funciona aqui igual um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberta. É daí que a gente quebra muitos paradigmas, é daí que a gente abre muitas portas, é daí que a gente fuça em muita coisa e começa a aprender uma série de situações que não é simplesmente que a gente acontece na faculdade ou em qualquer curso. A gente leva literalmente esse feeling, esse olhar de treinador de uma maneira muito mais ampla dentro daquilo que um indivíduo precisa, seja ele um atleta mega blaster performance ou a senhorinha de 84 anos que quer fazer uma corridinha todo dia no parque. Legal. Ô, Thiago, antes da gente entrar um pouquinho mais sobre essa parte do treinamento, cara, como que você levou esse período da faculdade, cara? Você, tipo, trabalhava e estudava? Você conseguiu só estudar? Como é que foi, cara? Então, foi até 2012 isso, né? E eu ia complementar isso exatamente agora. Nessa época, eu era instrutor do colégio, né? Então não era efetivamente um cara do CREF, né? Eu não tinha CREF.
trabalhava lá praticamente 2 períodos normalmente, tinha um período de intervalo, né? Fiz a questão da faculdade e os estágios lá mesmo, apesar de não ter conseguido efetividade de concluir, eles nunca, infelizmente, não me retornaram. Nossa senhora, entrou uma ligação, tá me ouvindo? Sim. Tô ouvindo. E, e aí era isso, era aquela correria. Acordava de manhã, era trampo, no meio do período, quando eu não tinha o trampo de manhã, era facu, era estágio, para complementar, para fazer horas de estágios obrigatórias, né? E aí, mais um detalhe, onde eu tive que parar novamente a faculdade, foi meados de 2011, porque por questão de problema familiar novamente, dessa vez o meu pai, que sumia de casa, então não tinha como sumia de casa. Meu pai simplesmente sumia de casa, parecia que vivia na rua literalmente e problema alcoólico. Aí eu não consegui dar conta. Tinha a casa, tinha minha irmã mais nova que me ajudava lá, mas era trampo e aí não tinha como. Se eu tenho noção, nessa época minha madrinha, a irmã mais nova do meu pai, saía às vezes na rua para procurar ele. Caralho. Então foi um período bem complexo. Aí final de 2010, 2011 até 2013. Eu tive que parar e faltava tipo uma vírgula para terminar a faculdade, sabe? Depois de todos esses trâmites, e no meio desse período que eu perdi minha mãe, tive que parar, eu operei joelho, 3 anos, adaptação, sabe? Eu sempre me atrasou um pouquinho, e aí eu graças a Deus, consegui internar meu pai em 2013 e finalizar a faculdade. Show. Que faltava pouca coisa depois de tanto que eu fui fazendo meio picado, porque essa questão familiar me prendeu muito, né? Tive, para falar a verdade, quase perdemos até o nosso apartamento, onde a minha irmã mora hoje, né? Mas eu nunca parei em nenhum momento de procurar esses caras que poderiam me trazer informação, entendeu? E eu acho que a minha característica dessa minha carreira de facu, onde a faculdade nunca foi um problema, cara. Eu tirei de letra a faculdade. Sim, parece uma coisa meio besta de falar. Parece que, não, ele estava falando que é fácil. Não, não era fácil, mas eu acho que o amor, a paixão que eu tenho pela minha área, na faculdade foi tão fácil que o que mais me dificultou foi o problema externo do que a faculdade, entendeu? Entendi. Não, Enfim, e aí... é natural também você achar fácil, né? Tipo, eu quando fiz a pós de fisiologia, cara, meu Deus do céu, velho. O que foi aquilo, brother? O que foi aquilo? Já de treinamento foi de boa, cara. De treinamento, cara, eu não lembro de pegar o caderno pra estudar pra prova. Não lembro. Não lembro. Agora de fisiologia, cara, puta merda, brother. E lia. Eu falei, caraca, cara, que sofrimento, brother. Que mas sofri mais que quando eu fiz medicina, cara. Medicina esportiva. Puta merda. Zoologia foi embaçado, mas já treinamento foi de boa. Mas não é normal isso aí. Achar facilidade. E aí, até pela minha característica, que eu sou um cara que sempre aprendi muito com esses cursos extracurriculares, eu falo que eu sou um cara que você me passa 2 linhas, eu te entendo o texto inteiro. Então, além de ser um quick learner, um cara que aprende rápido, eu preciso de pouca coisa para conseguir entender um contexto geral, uma coisa inteira, entendeu? Então, o pouco que eu aprendi, o pouco que eu visualizava, eu já vi o geral, eu já li um pouquinho, cara, já absorvi assim, tipo, com nem um esponja, sabe? Grudava um monte de coisa com pouca coisa que eu conseguia ver e aprendi muito, muito. Na prática, principalmente, eu sou um cara muito prático, você me coloca para fazer, eu entendo todo o contexto e aí a teoria para mim fica uma coisa muito simples. Então eu sou meio que o contrário. A prática me ajudou, facilitou. Por isso que quando eu fazia faculdade e trabalhava, nem que seja como instrutor, não era ainda formado, né? Cara, a prática me fazia resolver a faculdade de maneira muito mais fácil. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem Muito dúvida fácil. nenhuma. E eu acho que a teoria a teoria se tornava algo para mim extremamente importante, porque
na prática é uma vivência, mas o entendimento, né, que eu acho que é o principal, não é só simplesmente o que você está fazendo, mas por que e como você está fazendo, que é a parte teórica, eu conseguia assimilar com mais facilidade se eu tivesse que fazer o contrário. Se eu tivesse que ler para entender, para depois aplicar, ia ser um pouco mais complexo para mim. Então eu tive essa meio que essa inversão de situação durante a faculdade e que me ajudou muito. Tive muita sorte. Legal. Cara, você tá falando que, pô, você começou a buscar mais conhecimentos, certificações, tudo mais. Cara, quais foram, assim, as suas referências? O que que você enxergou? O que que você analisou, né? Pô, quando você fala, pô, a gente pega a filosofia da X, filosofias da Athletic Lab, são instituições que têm uma veia esportiva, de treinamento esportivo muito forte, muito Sim. forte. Cara, para chegar neles, tá? Para chegar neles, ou por que você chegou neles? O que que você Ah, enxergou? O que que você viu? O que que te levou a olhar para eles buscando esse trabalho dessas certificações que de repente você não encontrou aqui? começou muito com o Rafa, com o Roca. O Roca, eu e ele sempre íamos muito atrás de muita informação, lia muito, a gente pegava muito livro, pegava referência. E essa parte, apesar da gente, ele estava sempre muito na área do esporte de alto rendimento, e eu estava, para falar a verdade, com aulas não de alto rendimento, mas de pessoas de várias categorias, desde uma pessoa de qualidade de vida até uma pessoa de atleta amador, sei lá, o cara que faz uma maratona ou até mesmo um triatlo. E a gente lia muito, ele buscava muita informação, e a gente começou a perceber que a maneira como a gente construía, como a gente organizava a ideia de treino, o que colocar, onde colocar, esse sistema de treino, era muito mais importante do que o método que a gente ia aplicar. Isso em 2010, 2009. E a gente percebeu que essa organização, através de muita coisa que a gente tinha visto no Core 360, que o Rafa veio do Core 360, né? Ele deve ter falado no Uhum, podcast. uhum. Eu atuei com ele um pouco no Core 360, mas a gente sentia que faltava alguma coisa ali. Faltava algum sistema, alguma coisa para trazer essa coisa. E a gente, naturalmente, eu e ele, fomos fazendo isso muito antes da gente conhecer a Exos, na época Athletes Performance, né? Elite Performance. E aí, essa ideia de treinamento foi meio que casando com a ideia do André, com a ideia própria do Luigi também, que teve muito tempo com a gente, né, nesse meio tempo. E todos nós, e o Luigi, já há muito tempo, já tinha feito a própria Athletes Performance, alguns anos atrás, antes de 2010, e o André Cunha tinha acabado de fazer em meados de 2012, 2011. E aí, na hora que a gente viu o que a gente pensava por conta própria, por natureza, assim, de estudo, de ir atrás, Percepção mesmo. de percepção, de prática, de estudo autônomo nosso, a gente procurava um monte de coisa, cara. Tipo, o que você lia? Não, lia desde Bompa, que é uma periodização muito antiga, para trazer simplesmente pequenas caixas que ele traz, como, por exemplo, falar sobre capacidades físicas ou habilidades motoras, e não o livro inteiro dele, e juntava com um monte de outra coisa, com caras que falavam sobre treinamento funcional em base instável, treinamento de força, uma série de coisas. E na hora que a gente viu que o nosso desenho de ideia do que precisava começou a bater com aquilo que o Luigi começou a trazer, sair do Core 360, até trouxe para o Core 360, né? Mas ele saiu logo depois disso. E tinha muito da Athletes Performance. E o André, a gente caiu na Athletes Performance. E aí, cara, foi esse momento da Athletes Performance em 2012 para 2013, foi que a minha cabeça fez no paraquedas, Bom, fez assim, ó, fafa, abriu umas 4 páginas para cima, assim, plá, 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 plá. Aí eu falei, puta que pariu, eu não posso pensar que um indivíduo precisa simplesmente de treino. Esse indivíduo, ele precisa entender que o corpo dele funciona com 4 bases muito importantes. O treino é simplesmente uma delas. Então, se eu tiver um monte de métodos, mas que eu não tiver um local para organizar ele, de nada vai me servir esse monte de métodos. Foi daí que a Athletes Performance conseguiu trazer para a gente uma maneira que a gente conseguia
de maneira híbrida, da maneira que for melhor para levar isso para o nosso indivíduo, ou até mesmo para nós, conforme o período de treino do cara, a organização para conforme os métodos fossem os mais cabíveis no momento. Isso ajudou muito a eu entender o que eu precisava fazer com o meu aluno e, consequentemente, como fazer. Cara, eu falo muito isso. Eu falo muito isso para meus alunos, cara. A importância de você ter um sistema de treinamento, cara. Isso é muito importante. Não adianta nada você saber, cara, 10 métodos diferentes para treinamento de força e não sei o que, cara, se você não tiver um sistema, cara. Se você não souber como você vai organizar para colocar cada um em determinados momentos, utilizar aquele método em determinado momento, qual método é mais eficiente naquele determinado momento, o quanto que isso é importante, cara, sistematizar. Eu vejo muito isso, né? As pessoas ficam certificação, e sai fazendo um monte de curso, mas não junta, sabe? Não sistematiza, não tem um esqueleto, não organiza. Não tem o famoso crescimento céfalo-caudal que todo ser humano tem. Ele tem um monte de coisa largada, parecendo uma receita de sopa completamente mistureba. Não tem pé nem cabeça. Cara, é muito então, importante isso. Nessa época de 2011, a gente já acreditava isso. Em 2012, a gente ficou sabendo da Athletes. Em 2013, eu estava formado na Athletes, da fase 1, que foi aí que me trouxe essa questão do sistema. Eu falei, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter um sistema onde eu posso ter, conforme a minha necessidade, ou até mesmo a necessidade específica do meu indivíduo, para construir isso nele. Que animal, cara. E aí, com isso, veio a necessidade de você ter um nutricionista, porque esse cara também, e esse cara que eu digo, como eu falei, desde a senhorinha de 84 anos, ou um moleque de 12 anos de idade, ou até mesmo um atleta de alta performance olímpico. Nenhum ser humano vive sem esses 4 pilares que eu vou falar, que é o treinamento, que é onde eu busquei esse sistema, e desde então, há 10, 11 anos, eu aplico ele, e sei que eu preciso fazer com os métodos, e quando utilizar. A parte nutricional, para que esse cara tenha uma boa educação alimentar, para que ele tenha uma boa regularidade em uma série de outros sistemas fisiológicos e imunológicos, para que o cara esteja bem, não só para produzir no dia a dia, mas para produzir no treino e na performance do esporte dele, né? A recuperação, que envolve também os fisioterapeutas e até mesmo algum pouco de disciplina, que é o sono, que é a hidratação, né? Que muita gente desdenha o sono. Ah, não, eu durmo 4 horas e meia e tá bom, eu me sinto bem no dia seguinte. Beleza, mas dá errado, irmão. Ou você dorme 7, 8 horas, ou 4 horas e meia, 1 hora, você vai pagar o preço. A galera transforma muito a exceção em regra, né? Às vezes naquele dia ele dormiu pouco, às vezes até se sentiu bem, pronto, acho que esse vai ser para sempre. E aí o cara acha que dormir 4 horas e meia é suficiente. Perdeu, Playboy, vai dar merda. Não sei quando, mas vai dar, eu tenho certeza. E o último é a parte mental, né? É o psicológico. A gente sabe hoje que muitos traumas, às vezes físicos, são relacionados a traumas psicológicos e vice-versa. Às vezes eu falo porque eu passei por 2 cirurgias de joelho e o que mais me freava era a cabeça por causa do receio e não porque o joelho não conseguia. Sim, sei bem que Então é isso. é um trabalho bem importante, bem importante. E quando se diz de atleta, né, Vitor, você imagina o quanto que isso não faz o cara duvidar dele mesmo. Isso é meio segundo para você perder qualquer coisa de esporte. Não, eu, depois da segunda cirurgia, nunca mais voltei a competir. Esquece. Aposentou. Eu, apesar de nunca ter ido para nenhuma área muito profissional do que eu jogava futebol, mas a diferença que eu tive depois que eu operei o joelho para voltar a jogar, por 5%. O que eu jogava quando eu jogava e o que eu joguei depois de ter operado, e olha que hoje eu não tenho dor nenhuma. Graças a Deus eu tenho minha osteoartrose nos 2 joelhos, mas eu não tenho dor nenhuma, não tenho problema para correr, não tenho problema para saltar, não tenho dor para treinar, não tenho nada. Não, você não volta. É bizarro. Então são esses 4 pilares hoje que me levou a procurar esse tipo de certificação. Tanto é que eu falo para todo mundo, eu não sou um cara de pós-graduação. Eu não, essa assimilação de pós-graduação, para mim, é onde você lê, escreve, e a prática vem depois. Para mim, eu não consigo
destrinchar muita coisa. Ou eu falo o que eu sei e coloco isso como um trabalho de produção de informação e não replicar o que o cara falou para tentar depois aplicar num teste, que é o que mais ou menos uma monografia de pós-graduação vai te trazer, fora a quantidade de conhecimento. Eu falei, cara, se é quantidade de conhecimento, como o pessoal que você falou da sua aula veio procurar, fica muito vago. Para mim não interessa isso, né? Quantidade de conhecimento é bom quando você quer acumular por acúmulo. Agora, quando você precisa colocar em prática, você precisa ter motivo, você o que te move para colocar isso para dentro, né? Você tem que ter, como você falou, você tem que ter a sua pergunta. O que você veio adquirir aqui, né? E então eu comecei a me prender muito nessa questão. Assim, depois desse 2011, 2012, eu falei, eu sei o que eu preciso agora, exatamente o que eu preciso, eu sei exatamente como procurar, onde procurar e o que fazer com cada indivíduo que me aparecer. Foi daí então que eu comecei a literalmente ter uma guinada de capacidade de produzir cada vez melhor o que cada um precisava. Sempre em base desses 4. Então, eu falo até hoje, vou deixar um pouquinho para isso depois na nossa segunda parte, mas eu comecei a entender que se eu falar só para o cara reproduzir o que eu falo, é muito pouco. Eu precisava fazer com que ele entendesse o que ele precisava, para ele se tornar inteligente com o próprio corpo, e eu tenho que ter essa visualização desses outros 3 componentes. Eu preciso entender quando que ele está cansado, para falar, você precisa dormir hoje, você não precisa treinar hoje. Você já bebeu água? Não, não bebi água hoje ainda, Thiago. 2 horas da tarde, você veio me treinar 2 horas da tarde, você falou que você não almoçou direito, você não bebeu água até agora, irmão. Você acha que você vai fazer o que aqui comigo? Né? E a recuperação, como o sono, como um trabalho de, principalmente para atleta, né, de acelerar a recuperação com bota, com massagem, com soltura. E finalmente um cara para você ter essa guinada psicológica. Como é que você está? O que está acontecendo com a sua família? Por que você está triste? Hoje, hoje a primeira pergunta ou a primeira visualização que eu vejo no meu aluno é qual que é o sentimento dele? Ele está triste por quê? Por que ele chegou de cabeça? Eu tenho um amigo meu, o Thiago Parra, também, que é um cara que eu te indico para o podcast. A gente fez o Ele pós-lunar sempre fala, juntos. é ele mesmo. Todo ser humano tem uma maneira de reproduzir sempre a mesma coisa. A gente faz as coisas sempre muito igual. Quando você vê que o negócio mudou, você fala, opa, tem uma coisa de errado. Você não faz isso todo dia. Você mudou? O que fez você mudar? E eu comecei a ficar mais perceptível isso nos meus clientes, nos meus alunos, nos meus atletas. E eu comecei a perceber o quanto isso impacta na nossa aula. Então, toda essa minha carreira, Vitão, eu tive muitas pessoas me trazendo esse tipo de informação e me movendo a procurar o que fazer quando eu estiver em cada tipo de situação dentro desses 4 pilares, que foi, eu acho que foi o grande diferencial que me fez levar e procurar alguma coisa lá fora da Athletes Performance, primeiramente, que eu não achei aqui dentro. Que eu falo que infelizmente na faculdade, né, e até mesmo em muitas graduações, falta um pouco desse entendimento, até porque se você for parar para pensar, dentre médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, qualquer outro tipo de médico, ortopedista, endocrinologista, dermatologista, qualquer outro otorrinolaringologista que todos precisam passar, quem mais vê o indivíduo e, consequentemente, quem mais troca ideia e quem mais vê ele durante a semana e o mês é o preparador físico, é o treinador. É o que está mais Então, próximo. se você não consegue detectar essas outras 4 pilares, e aqui no Brasil você não encontra nada de ninguém que fale isso, a não ser dos caras que estão trazendo lá de fora, como a For Perform que traz atletas, como o Luigi que traz Athletic Lab, como a gente da Move que traz o pessoal do Instituto Cooper lá dos Estados Unidos, que a gente traz o pessoal da Pivotal Coaching hoje, que presta a parte de preparação física, essa consultoria da preparação física do Atlético Paranaense. Então, o pessoal lá de fora tem esse olhar mais integrado. E muitas clínicas fazem isso,
Não porque elas têm como base esse discernimento, mas porque eles sabem que eles trabalham com o atleta e precisam desse trabalho multidisciplinar. Então é muito mais sensitivo do que racional. E eu acho que o que falta hoje, eu trabalho na Care Club há muito tempo, né? Hoje eu sou personal lá na Care Club, passei na própria For Perform, que são lugares que integram mais de uma área da saúde em prol do indivíduo, seja ele atleta ou não, né? E o que falta é ter uma linha. O cara chegou, ele tem que passar com alguém que vai nortear ele lá dentro. E isso não tem que ser, ah, não, mas ele veio através da físio. Não importa de onde ele veio, ele vai ter que passar primeiro com o médico. Estou dando exemplo, né? Isso acontece, eu conversei com um cara também não é Teresina, de Teresina Francisco, de Recife, se não me engano, de Recife, o Gabriel Peruzzi. Ele falou, Thiago, fui numa clínica onde o cara entra, ele fala com o médico, e o médico vai falar, vai montar a agenda dele. Então amanhã você vem, você paga a sua diária de R$ 300, mas você vai passar com um preparador físico, você vai passar com um fisioterapeuta e você vai terminar com uma recuperação na bota. Então o cara tem um cara que vai direcionar ele a cada vez que ele chegar dentro da clínica o que fazer. Então é sim um negócio de degrau. Você nunca vai poder chegar no degrau do fisioterapeuta sem antes ter passado no médico lá. Você nunca vai conseguir chegar no degrau do preparador físico sem antes ter passado no médico. E hoje, aqui nas clínicas do Brasil, você consegue chegar por várias áreas. Não tem um protocolo de direcionamento, Um de posição. processo, né? Processo, exato. Você tem que passar. Não importa que o cara veio por causa da indicação de um fisioterapeuta. Quando ele chegar para o fisioterapeuta vai pegar ele e vai falar assim: você vai passar no médico. E entrega no médico. Porque o médico de esporte serve muito para isso, né? Eu acho que eu coloco hoje o médico de esporte nessa linha de produção como prioritário, porque ele tem uma visão geral, meio que básica, mas geral de todas as áreas, né? Da nutri, da parte fisiológica, do treino, da fisioterapia. Uhum. Então ele seria um ótimo cara para linear o que esse cara vai fazer lá dentro. Bacana. Tiagão, Então eu achei muito isso lá fora e não aqui dentro. Por isso que eu acabei indo para essa parte lá de fora e até hoje é o que é mais forte em mim, essa questão da minha carreira, é procurar muito essas coisas lá de fora. E graças a Deus a gente tem aqui no Brasil é muito rico, tá? Eu não estou falando que aqui no Brasil é ruim não, mas até porque muita gente daqui representa muita gente lá de fora. Então quer dizer que os caras lá de fora sabem que aqui é muito bom. A gente tem muita gente boa aqui dentro, sim, mas a maneira como a gente pode conduzir isso vem muito lá de fora. Eles têm um conhecimento muito legal lá fora. show. Cara, a partir do momento que você começou a entender, né? Todas essas. Começando desde quando você falou que você bateu papo lá com o Rafa lá no colégio, aí depois nos estúdios, sistematizando as coisas, e aí começou a vir as formações para realmente estruturar e alinhar a sua linha de pensamento. Cara, quando Sim. que você identifica que foi o primeiro indício, cara, de que você realmente estava no caminho certo, assim, que as coisas começaram a dar certo, falar, meu, caraca, cara, tô me dando bem disso aqui, bicho. Olha, Vitor, é até engraçado você perguntar isso, porque eu tive um marco na minha vida e graças a Deus esse marco hoje representa a minha vida, que é a minha mulher, a Natália. É, em 2000, eu comecei a namorar com ela em 2013, logo em fevereiro, e em dezembro já estava casando com ela, morando junto. Não larguei mais. Hoje estou na segunda filha. É, E esse momento de virada de chave, quando eu percebi que o negócio era comigo, foi em 2017, quando eu resolvi casar com ela. No final de 2016, a gente chegou em setembro de 2016, a gente falou, vamos casar? Vamos fazer A gente não pensava em casar. A gente queria fazer uma reunião que envolvia uma troca de palavras entre eu e ela, de aliança, de um celebrador, que acabou sendo o primo dela, que também é uma pessoa muito importante na nossa vida.
E a gente queria também, através desse dia, um momento de festa com as famílias. Então não era um casamento, efetivamente. É um casamento porque eu acho que é a maneira que a gente... É o nome para exemplificar assim o que a gente fez, mas a gente queria um dia especial nosso, com as nossas famílias, com a celebração do nosso amor. E aí, em setembro de 2016, a gente decidiu e a gente falou, a gente tem um ano, que a gente vai casar em setembro de 2017. E em 2017 aconteceu duas coisas. Eu estava na Care Club, estava muito bem, comecei a dar muito aula, percebi que eu estava, né, virando o negócio. Eu falei, nossa, tô vingando, tô fazendo, tô dando aula, as aulas estão boas. E aí veio uma proposta para eu sair da Care Club. Acabei saindo da Care Club no meio de 2017. Fiquei 3 meses nesse projeto que acabou não batendo muito as ideias e acabei saindo em 3 meses. E aí eu me vi há 3 meses do meu casamento, fora da Care Club, com um projeto que, infelizmente, não é que não deu certo, mas acabou virando não muito benéfico para o meu lado. E tanto é que depois esse cara veio até pedir desculpa, né, depois de um tempo, mas enfim. E foi aí que eu estava 3 meses do meu casamento e, entre aspas, desempregado. E, vamos dizer assim, uma semana antes de parar de trabalhar com ele, que eu já tinha decidido, já tinha conversado com a Natália, eu falei, Natália, eu não quero mais ir lá. Ela falou, amor, eu não quero que você faça nada daquilo que você não se sente bem em fazer. E foi nesse momento, nessa última semana que eu estava trabalhando para ele, que eu estava trabalhando com ele e estava para sair, que, cara, começou a vir um monte de gente me procurar. Veio atrás de mim, puta, Ti, eu gosto do seu trabalho, não, eu quero treinar com você, não, eu gosto do seu trabalho assim, queria que você viesse aqui comigo. Foi quando meio que começou o trabalho com o pessoal da Move Education, com o Thiago Magalhães. O pessoal começou a vir. Eu falei, peraí, sou eu que fiz tudo, apesar de ter uma For Perform na época por trás, de ter uma Care Club por trás, de ter uma outra academia na época, né, um outro cara que me trouxe para um projeto. Isso tudo só foi possível porque as pessoas queriam o meu trabalho. Foi daí que virou a chave. Eu falei, eu preciso investir em mim. E investir em mim não era investir em curso para mim, era investir que eu sei que eu sou capaz e que eu sabia que eu tinha a competência e a experiência para levar tudo que a pessoa precisava para que ela se sentisse bem, desde a parte de treinamento até na sua vida. Então foi nessa chave que me virou, foi em 2017. Depois, olha, você viu quanta experiência que eu tive desde 2006 trabalhando de estagiário, com cursos internacionais aí no meado de 2011, 12, 13. Em 2017 é o que a gente fala, né? A necessidade é a mãe da invenção, né? Foi na hora que pintou essa necessidade que eu falei, meu, sou eu. Eu sou o promotor disso tudo. E aí eu comecei a falar, eu sou capaz, eu sei que eu sou esse profissional. Cara, daí então foi começando a trazer cada vez mais projetos. Foi aí depois que apareceu o Renan me convidando para Kaiser. Eu confiante de sabendo que as pessoas procuravam meu trabalho porque eu era competente, porque graças a Deus eu tinha não só a competência, mas eu acho que na nossa área um bom relacionamento, uma pessoa do bem, uma pessoa que olhava com paixão para cuidar da saúde dos indivíduos. E desde então, desde 2017 até hoje, e eu me sinto ainda como um foguete, ainda em muita ascensão, aprendendo muita coisa, porque eu consegui, nesse tempo de For Perform e Care Club, conversar com muitos médicos, conversar com muitos fisioterapeutas. O André Cunha falava, perca 5 minutos do seu dia para conversar com alguém que não faça parte da sua área. Então eu conversava com médico, ortopedista, conversava com fisioterapeuta, conversava com médico de esporte, conversava com endocrinologista, dermatologista, endocrinologista, tudo. Conversava todo dia. E eu sou um cara que fala pouco, vocês estão percebendo, né? Falta pouca história para falar, né? Falta palavra para sair da boca.
Eu conversava, e eu converso. Então, hoje, a gama de informação técnica, eu vou dizer que se eu tivesse no meu certificado médico do esporte, eu saberia gerir um cara como o médico de esporte sabe gerir, mesmo sem ter a formação de médico de esporte. Porque, graças a Deus, eu consigo visualizar tudo isso que eu falei, que eu acho importante, que o médico do esporte tem, sem ter feito o curso da medicina esportiva. Por quê? Porque eu converso todo dia. Eu troco informação todos os dias com vários nutricionistas, com vários fisioterapeutas, com vários médicos, com vários ortopedistas. E eu converso também com recepcionista, converso com faxineiro, converso com porteiro. Eu sempre tenho alguma pessoa que eu sei que vai trazer alguma coisa que eu posso visualizar em alguma pessoa, porque isso daí é uma coisa que todo mundo acontece, se chama vida. Então, eu sinto que eu tenho cada vez mais possibilidades desse foguete acender a cada vez mais com todas essas informações que eu fui adquirindo com profissionais, com certificações, com vivências, com experiências, com leituras e tudo mais. Show de bola. Tiagão, pra gente finalizar essa parte, cara, Vamos. quando você faz hoje, você observa, né? Imagina agora que você tá em cima, né? Observando de cima o Thiago de hoje e o Thiago lá da época da faculdade. Nossa. O que você gostaria de saber, cara, que você sabe hoje e que você poderia, se você estivesse hoje ao lado do Thiago lá da época da faculdade, o que você daria de informação e de dica para esse cara lá da faculdade? Olha, tá aí mais uma coisa que eu falava muito pro Rafael Rocamora, ele vai se lembrar disso. Uma coisa que eu aprendi com a minha mulher, é uma mistura de coisas. Uma coisa que eu aprendi com a vida, que é a morte da minha mãe, e hoje, depois de toda essa história que eu falei do meu pai ali em 2011, 2013, por exemplo, meu pai hoje está desaparecido desde outubro do ano passado, não sei onde ele está. E se baseia basicamente em duas coisas. Acredite em você e continue fazendo todo o seu melhor para o bem das pessoas que te cercam, que te amam e para você. Que aí para complementar vem a segunda parte. E deixa que o tempo faça o resto. Porque o tempo, às vezes as pessoas querem acelerar o tempo, querendo trazer coisas para elas nesse momento que de repente não vão lhe caber. O tempo naturalmente traz tudo o que você precisa se você continuar praticando o melhor que você pode dar, sempre, procurando ser sempre o seu melhor, e para o bem das pessoas que te cercam e para o seu bem. Se eu soubesse que esse tempo viria, eu não seria tão ansioso, não teria ganhado 30 quilos no primeiro ano da faculdade. Eu saberia que porque eu sempre fui de uma personalidade de uma pessoa muito tranquila e muito boa, boa de coração mesmo. Quando eu digo, é isso mesmo, é acreditar que numa pessoa que você não conhece, nunca viu na vida, que está cruzando a esquina, pode ser uma pessoa tão boa quanto você. É esse tipo de crença de ser bom. Então, eu falava muito isso pro Rafael. O Rafael ficava, puta, mano, não é possível que isso não tá acontecendo, não sei o que lá, a gente se esforça. Eu falei, mano, enquanto a gente fizer o bem e o nosso melhor, o bagulho vai acontecer. Só que no seu Sempre tem tempo alguém certo. vendo, né, cara? Sempre. Sempre tem Irmão, alguém vendo, brother. sempre. E o tempo Sempre. nunca é nós que fazemos. A gente não faz o tempo. O tempo Cara, acontece. é muito legal assim, você trazer isso assim, né? Tipo, cara, e você não foi o primeiro a dizer isso, né? Da questão da ansiedade. Seria menos ansioso. Puta, eu fui um cara muito ansioso. Muito pelo fato, porque assim, eu comecei a faculdade, cara. Eu fui pai com. Eu fiz 18 anos, deu uma semana, minha filha mais velha nasceu. Nossa, com 18 anos, Eu fiz então. 18, deu uma semana. Eu fui o terceiro ano inteiro. A minha ex-esposa, a gente conheceu na escola e desfilava. Era tipo, era os estrelas do Cara, terceiro colegial, né? Porque andava com o barrigão pra cima e pra baixo. E ela até, de caso, estudou até o último dia de aula, porque a minha filha mais velha nasceu em janeiro. Então, tipo, até 17 de dezembro, barriga explodindo, tava indo pra escola. Então, eu fui pai com 18, cara.
Então, puta, cara, enquanto todo mundo tava pensando em vestibular, essas coisas todas, cara, eu tava pensando em fralda, tava pensando em leitinho. E eu comecei a faculdade, cara, eu comecei a facul com 25 anos. Eu comecei a facul. Aí eu pensava, cara, eu tô velho. Aí eu começava a ver a galera da minha sala, metade, 17, tudo 18. neguinho de 17, 18, máximo 19. Eram poucos mais velhos. Eu falava, cara, eu tô muito atrasado. Olha aqui, meu, aqui, pelo menos aqui já tem uns 5, uns 20 que vão se formar com 23, 24. E eu tô começando ainda, mano. Quanta gente não se formou. Então, cara, começou a criar aquela coisa. E aí, cara, no entanto, eu fiz 2 pós ao mesmo tempo. Eu fazia de terça e quinta fisiologia e de sábado eu fazia treinamento esportivo. Para justamente correr atrás do tempo, cara. Correr atrás do tempo. Correr atrás do tempo, correr atrás do tempo, correr atrás do tempo, correr atrás do tempo. E hoje eu vejo, hoje eu paro e penso, cara, quanta energia eu desperdicei, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanta energia eu Então, desperdicei. a palavra é essa. Por Não, ansiedade. não que não te serviu de nada, mas é o que você falou. Às vezes, muita coisa escapava para o lado. Eu comparo a nossa máquina do corpo com o computador. Não adianta, naquela época não adiantava você espetar 64 GB no seu sistema, irmão. Você não ia absorver tudo. Você não absorveu tudo. Não, Muitos desses 64 GB você está absorvendo hoje, depois com um pouco mais de calma, sabendo o que você tinha visto e aproveitando isso agora. com certeza. Então, Com certeza. então eu acho que o que eu faria naquela época, acho que era até porque eu precisava, né? Primeiro ano da facul, um ano que a minha mãe tinha falecido, é, e completamente, né, ansioso mesmo. Não que a ansiedade, é o que eu tenho falado, eu falo muito isso com uma aluna minha. A ansiedade não é ruim. Ruim é o que a gente faz com ela. É. É deixar ela completamente descontrolada, começar a colocar ela em outras coisas. No caso meu foi a comida, né? E muita gente faz comida, faz ou até mesmo o contrário, não come, né? Tem várias situações, mas a Vários ansiedade não é gatilhos ruim, aí que cara. despertam. São os gatilhos, porque quando você fala, a sua pergunta poderia ser, Thiago, o que você anseia na sua carreira? Ansiedade. Ansiedade é o que você anseia. Ansiedade não é ruim. Ruim é da maneira como a gente trata ou coloca ela para dentro da gente, Como a gente lida com ela, ou né? como a gente lida com ela. Então, eu acho que o principal recado que eu daria para mim naquela época é, irmão, tu é bom de coração, você vai se dedicar para se dar o melhor que você pode dar, para que cada oportunidade seja bem aproveitada, e você pode ficar tranquilo que o tempo vai te dar tudo na hora certa. E para concluir isso, por que eu falo isso hoje? Porque em 2002, quando eu entrei na Fefisa, a minha mulher entrou em 2002 na Fefisa para fazer o mesmo curso que eu. Nós tivemos os mesmos amigos e nunca nos conhecemos, então. Caraca. Ela ficou com metade dos meus amigos e eu nunca nem sabia quem ela era. E nem ela soube quem eu era. E a gente tinha os mesmos amigos, porque os amigos que ela, Loucura. esses caras eram da minha sala. Então ela criou amizade com os caras da minha sala e eu não sabia quem ela era e nem quem eu era. E fomos nos encontrar, porque não foi reencontro, foi encontro efetivamente, 10 anos depois, em 2012, Que quando a gente maluquice. resolveu fazer um churras de 10 anos do primeiro ano da facul, em 2012. E aí a gente trocou o olhar, falou, nossa, ela tá e eu só fiquei sabendo quem ela era depois de muito tempo, porque ela namorou desses meus amigos. Namorou. Ela ficou com alguns outros caras ali, desses nossos amigos em comum, mas ela namorou efetivamente um cara. Né? Então eu falei, nossa, ela é namorada do. Né, o apelido do cara era Tirso. Nossa, namorada do Tirso, tá bonito. 10 anos depois. Ela é bonita, né? Eu não sabia que ela era bonita. Foi o primeiro olhar que eu dei para ela. E ela olhou para mim e ela falou até hoje: daquele lá eu não lembro não, hein? Como que passou despercebida? E foi aí, 10 anos depois, irmão. Tá vendo Caraca. como o tempo. É o tempo, cara. Era o tempo que precisava para que eu me encontrasse com ela. Isso foi no metade pro final do ano de 2012. No começo de 2013 a gente ficou, no final de 2013 a gente já estava morando junto. Que louco. Que animal.
Senhores, o primeiro bloco aqui, um primeiro bloco muito rico de muitas informações que o Thiagão trouxe muita coisa aí da sua construção. No nosso próximo Exato. bloco, nós vamos ouvir um pouco do Thiago agora atuando. Ele já trouxe bastante coisa aqui como treinador, mas vai esmiuçar, digamos assim, um pouco mais sobre esses assuntos. Voltamos já já, pessoal. Muito bem, senhores, vamos para o nosso segundo bloco aqui do nosso H9 Podcast. Se você ainda não segue o canal, se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí para você receber as notificações aí dos nossos episódios, dos vídeos aqui do nosso canal. Tiagão, cara, você trouxe um assunto aqui muito interessante, que é essa questão do trabalho pluri ou transdisciplinar, tá? Que eu acho, fundamental para o processo de desenvolvimento do indivíduo para melhorar aí o seu rendimento, sua performance. Cara, quando você... Vamos pensar agora, pensar um pouquinho mais agora, pensando em desempenho mesmo, propriamente dito, tá? Quando você tem lá um indivíduo, seu aluno, seu atleta, e você vai desenvolver um trabalho com ele, e aí você tem toda essa equipe, né, para poder fazer com que ele performe, tá? Certo. Como que você enxerga o seu papel como preparador físico ou como preparador atlético nesse trabalho dentro de uma equipe? Bom, então, primeiramente, eu adoro, cara, de rua, realmente eu amo de paixão fazer exatamente essa função de treinador. Não só treinador, mas acho que pela importância, eu gosto de coisas, eu acho que me motiva, é importante, e eu acho que cada um dos profissionais que dentro de um atleta precisa se sentir nesse tipo de importância, porque o atleta precisa disso, porque ele vai se sentir olhado, né? Mas a minha posição, eu acho que, eu diria que a gente, comparando, vamos dizer assim, a uma arma, a gente é a munição, irmão. Por quê? Porque você tem em maior quantidade o tempo todo, você está sempre funcionando, você está sempre municiando e o mais importante, não só municiando o atleta, mas passando informações de detalhes do dia a dia para todos os outros profissionais que acabam não vendo tanto quanto você, esse atleta. Eu te digo por experiência própria, por exemplo, hoje eu estou com um atleta de escalada, o Felipe Hu, né? Hoje é o número 1 do Brasil de escalada esportiva. E toda vez que eu vejo ele, eu converso com ele, eu tento extrair dele o que ele está passando, o que ele está fazendo. Às vezes passo alguma informação para o psicólogo dele, que é o Ian, passo para o preparador físico de escalada, que é o Chitão, converso com as meninas também da fisioterapia, que também tem bastante contato com ele. Então, elas também sabem bastante, porque a fisioterapia para esses atletas acabam sendo muito parecida com o treinador. Acaba vendo basicamente semanalmente esse atleta. Então, eles estão muito próximos da gente. Então, eu converso muito com os fisioterapeutas para extrair qualquer tipo de detalhe que a gente pode ter visualizado, porque a gente consegue levar para ele, depois que a gente troca essa informação, de toda essa munição que a gente consegue armazenar, consegue trazer do atleta e colocar cada um dentro do cartucho certo, a gente consegue ser mais pontual e mais assertivo. Então, em vez de a gente ficar chutando um monte de coisa, né, e ser pouco efetivo, a gente é pontual, então a gente vai em um momento e é bem assertivo. Então, eu acredito que a minha posição hoje de treinador, além de treinar as principais capacidades físicas que ele precisa para melhorar aquilo que está defasado, óbvio, e fazer com que ele performe de uma maneira melhor e tenha toda a consequência de evitar lesão e ganho de performance, nós somos a caixinha que consegue trazer informações além do desempenho esportivo.
Por isso que eu falei para você que quando eu entendi que aqueles 4 pilares eram extremamente importantes, eu tinha que ter alguma noção do que é uma recuperação com fisioterapeuta, o que o médico pensa, o que o nutricionista fala, porque quando eu tiver, de repente, alguma informação, eu falava assim, não é isso. Por exemplo, do Felipe Rô. Felipe Rô falou assim, acho que eu vou perder preciso perder massa magra. Eu olhei para ele e falei assim, que? Perder massa magra? Que ser humano precisa de perder massa magra? Não, mas eu acho que eu estou precisando perder peso, vou falar com a nutricionista. Eu peguei, subi para a nutricionista e falei assim, você pode esquecer esse negócio de perder massa magra. Não existe perder massa magra. Não tem por que perder massa magra. Em nenhum estudo, de nenhuma situação, em nenhum momento da vida de qualquer indivíduo, seja atleta ou não atleta, é interessante perder massa magra. O que ele precisa fazer com essa massa magra é saber utilizar em prol da produção de potência ou de força que ele precisa. Que aí, com o mesmo peso que ele tem, com a mesma massa magra que ele tem, ele vai conseguir ser mais produtivo com aquilo que ele tem, que é o que a gente chama da força relativa. Ele vai conseguir ter tudo aquilo que ele tem e conseguir produzir 2 a mais. Pronto. A massa magra que ele queria perder já se torna completamente desnecessário ter que perder. É só saber utilizar, é só saber colocar isso em prática. Então, detectar isso na conversa, no treino, como a gente visualiza isso, eu acho que a cabeça do treinador ela tem que ir além do treino desse atleta de alta performance. Ele tem que visualizar, ele tem que saber que tipo de dieta que esse cara está fazendo, então ele tem que ter conversado com o nutricionista. E aí, o que você tem? Por exemplo, a primeira coisa, a outra escaladora minha é a Thaís Maquino, que ela machucou, lesionou o LCA. Então eu falei assim, você só vai começar a treinar comigo depois você passar no nutricionista. Eu tô vendo você saindo da fisioterapia, que também é um desgaste hoje, porque o seu joelho está machucado, então você está cansando mais, e você está vindo pro treino sem comer nada. Eu falei para ela. E como a gente está querendo construir músculo, você com 2 horas de estímulo, ou seja, 1 hora de fisioterapia mais 1 hora de treino, a gente não vai conseguir ganhar músculo. E você está precisando ganhar músculo, porque você perdeu músculo na cirurgia. Então, se você começa a treinar comigo, depois você passar na fisioterapia, na nutricionista, e falar que você tem que comer depois da fisioterapia para treinar comigo. Então, eu falei para ela que ela só podia treinar comigo se ela comesse depois da fisioterapia. Aí, toda vez que ela me vê depois da fisioterapia, eu vou comer um negocinho e já volto, tá? Beleza. Então, assim, a gente é fundamental nisso, cara. Você acha que o nutricionista está sabendo disso? Não. Você acha que o fisioterapeuta... E aí o fisioterapeuta é diferente da gente, né? Apesar de, como eu falei, os fisioterapeutas estarem continuadamente, semanalmente com visão, eles não têm esse tipo de visão. Até porque nós tivemos, pequena parte, mas tivemos, da nutrição na faculdade. Os fisioterapeutas não tiveram. Então a gente tem até um certo conhecimento e é muito mais próximo à nossa área da nutrição do que a físio da nutrição. É outra coisa no qual eu acho mais importante a nossa área. Legal. A nossa área é a área mais próxima de todas as outras áreas da saúde do que qualquer outra área em relação a qualquer outra área da saúde. Então, assim, o treino é muito próximo da físio, é muito próximo da nutri, é muito próximo do médico, é muito próximo do ortopedista, é muito próximo do endocrinologista, mas o fisioterapeuta não é tão perto do nutricionista, não é tão perto do médico, não é tão perto, é mais perto do ortopedista, mas nós também somos perto do ortopedista. Mas a gente, os nossos treinadores, somos a área mais próxima de todas as outras áreas da saúde. Mais do que qualquer uma outra. Então, por isso que eu acho que nós somos muito relevantes quando a gente quer conseguir levar quanto mais informação minuciosa dentro dos nossos atletas, melhor a gente extrai deles. Que animal. Gestor de performance. Bacana. Gestão de performance, gestão de saúde. Hoje, com meus atletas, é gestão de performance. Hoje, com meus alunos, clientes de qualidade de vida, é gestão de saúde. É isso aí. Longevidade. Boa. Tiagão, imagina o seguinte, cara. Sou um cara ali recém-formado, tô entrando na área. Acabei de me formar, acabei de sair da faculdade, louco, para botar todo aquele conhecimento para fora. E dentro das diversas áreas, né, que existe aí dentro da nossa área, nossa área é uma área muito vasta, né, que tem vários braços aí que nós podemos atuar. Cara, eu quero começar a trabalhar com esporte, bicho.
jogava bola ali e tal, e aí, meu, eu quero começar a treinar os meus amigos do futebol, os caras sabem que eu sou professor de educação física agora, e então, passa um treino aí pra eu melhorar meu futebolzinho aqui, pá. Cara, qual é a sua visão, tá? Então, eu tô entrando no mundo esportivo, tô entrando nessa coisa do treinamento esportivo, cara. Qual é a sua visão e quais são os pontos importantes, cara, que eu que estou entrando, começando a atuar nessa área, o que eu não posso negligenciar, o que eu tenho que observar, o que eu tenho que buscar aí de linhas de referências, de estudos, enfim, cara. Qual é a sua visão aí sobre essa questão do treinamento desportivo como um todo? É, é Sem uma, especificidade, tá? então, é uma pergunta, às vezes, muito, do mesmo jeito que ela é muito complexa, Vitão, ela também é muito simples, né? Não negligenciando a pergunta, muito pelo contrário, porque ela é extremamente pertinente e é o que a gente precisa. É, mas ela responde com uma coisa que eu vi de um amigo meu lá da Care Club, que ele colocou, eu não lembro a referência, se ele citou alguma referência, mas quando se pensa em treinamento desportivo, qualquer que seja o objetivo, pensa na força. A força, se você chutar a força como o seu norte, como o seu maior objetivo, a capacidade da força, qualquer outro objetivo seu, no meio desse caminho, ele vai ser adquirido. Então, se você vai entrar no meio do treinamento desportivo, irmão, procura você entender, aplicar, estudar e conhecer a capacidade da força. A força, a capacidade da força hoje, ela vai conseguir te trazer perda de peso, ela vai conseguir trazer para você melhora de desempenho, ela vai conseguir trazer para você prevenção de lesão, ela vai conseguir trazer para você trabalho de demandas de sistemas energéticos fisiológicos para ganho de velocidade, potência ou resistência de potência, ou seja, qualquer tipo de estímulo que o seu esporte vai precisar. Ele tem o trabalho de, como uma capacidade, ele tem ela é a mãe das todas as outras capacidades físicas, então, além de você melhorar a força, que é uma capacidade física, você melhora todas as outras por baixo, de gap. Então, se você quer trabalhar com treinamento esportivo, você precisa ter exatamente muito claro e com grandes bases de informação do que é a produção, a manifestação da força dentro do corpo de um ser humano. Então, para isso, você também, além de toda essa parte teórica, muito importante, você precisa ter sofrido no seu corpo. Porque se você não entende, se você não sofreu, e literalmente você sofre fazendo força, que dói, porque é neuralmente desgastante. Por isso que a gente se torna resiliente. Quando alguém vai falar, força você consegue, nem sempre você está embaixo de uma barra. Quando alguém te deseja força, é força para quando você perdeu um ente querido, é força para você tomar uma decisão que você precisa para mudar de vida, é força para você superar algum tipo de medo ou algum tipo de situação da sua vida, é força para você levantar a porra da barra que não está descolando do chão. A força, a capacidade de força, ela é muito mais além do que simplesmente uma manifestação do corpo. Ela vai muito além. Então, se você tem cada vez mais detalhado o que é a manifestação de força do corpo, é a melhor, é o primeiro ponto que você vai conseguir trazer melhores resultados e grandes direcionamentos na sua vida do treinamento desportivo. E como eu já postei isso, eu postei essa semana até porque eu gosto muito dessa frase de Sócrates. Sócrates, hein? Lá de antes de Cristo. Ele fala que nenhum ser humano deve ser amador quando se trata sobre a questão do desempenho da atividade física. Porque, infelizmente, é muito triste o ser humano passar a vida inteira sem poder ver a real beleza que é da manifestação da força que o seu corpo é capaz. Então, se Sócrates já falava que a força, a beleza da força do corpo de um ser humano é tão linda, como você pode passar a vida inteira sem saber o quanto o seu corpo é capaz de fazer? Então, eu digo que força hoje, no treinamento desportivo, é o que você precisa destrinchar, o quanto máximo você conseguir
ela dentro da parte técnica ou não técnica da força, da capacidade de força, porque ela vai além do trabalho simplesmente de mover uma massa muito grande. Muito bacana, cara. Diferente a resposta. Achei legal. É, Gostei. eu falo que eu gosto muito dos quebras de paradigmas, né, Bem Vitão? legal. É, é, se a nossa, por isso eu sou apaixonado pela minha área, velho. Não escapa nada, cara. A nossa área é muito viva em toda a vida do ser humano, né? Você que teve filha pequena, você sabe o que é ter a manifestação de força saindo de um rolamento com 4 apoios. Você fala, nossa, Thiago, você tá viajando? Não, velho, é a coisa mais linda que tem é ver uma criança nascendo, rolando e depois subindo em 4 apoios, irmão. Da hora. A gente tá falando de manifestação de força. Bacana. Cara, pô, agora vamos colocar agora uma lupa, tá? Então, dentro do treinamento esportivo, assim, uma coisa é a gente falar sobre treinamento desportivo, né? O cara vai fazer esporte. A outra coisa é alto rendimento. Alto rendimento é outra pegada, né? Uma outra visão, um outro olhar, né? Cara, como que você enxerga? Então, a partir do momento agora, pô, aqueles meus amigos do futebol, os caras começaram até a jogar bem, pá, de repente um passou por uma peneira ali, uma peneira cá, agora o cara entrou num time, o cara falou, meu irmão, entrei no tricolor lá, meu irmão, entrei no nosso tricolor lá. Pô, quero Agora continuar eu fazendo vou um fazer trabalho de preparação diferente. física com você. Pô, vamos continuar esse trabalho. Meu irmão, agora nós estamos falando de alto rendimento, estamos falando da nata do esporte. Quais são os pilares, cara, que você enxerga que é fundamental, cara, muito importante? O preparador físico, o preparador atlético, assim como eu gosto até de falar, como da minha Boa. atuação. Como que você enxerga isso, cara? E quais são os pilares que o profissional ele não pode negligenciar quando a gente pensa agora em alto rendimento? Bom, fora isso que a gente falou da força, né, efetivamente, eu acho que o cara tem que fazer, ele tem que entender o como é manifestado a força dele durante o esporte, quais são os principais ângulos e eixos de força que esse cara produz dentro desse esporte, quais são os principais, as principais articulações, os principais membros que atuam, né? E o tipo de desenvolvimento de sistema energético principal que esse cara utiliza durante o treino, durante a prática do esporte. Então, o cara entender a força é uma coisa, o cara saber qual sistema energético esse cara utiliza em maior predominância dentro do esporte, quais são os gestos e as articulações e os membros mais utilizados ou que têm prioridade de maior ênfase dentro da manifestação do esporte, né? O trabalho efetivamente do sistema energético como principal motor do treino do cara, né? Para que isso seja agregado. E uma coisa que eu aprendi através da FMS é conseguir enxergar nesse indivíduo o que é que, como indivíduo, ele tem de defasagens, porque nós, como indivíduos, cada um tem uma genética e, consequentemente, temos uma necessidade específica, não do esporte. Então, acho que a última coisa que ele tem que entender é o que aquele indivíduo, aquele ser, aquele corpo precisa para melhorar. E aí, apesar de não ser do esporte, vai beneficiar muito ele no esporte. Se aquele corpo não funciona direito, o esporte já vai pro saco. Para falar a verdade, o corpo já vai pro saco antes de chegar no esporte. Então é isso. Entender a necessidade individual do corpo daquele cara, entender a manifestação de gestos e de articulações e músculos principais, desenvolvimento da parte energética desse cara e a manifestação de força como um todo, como eu falei agora há pouco. Eu acho que esses são os Cara, principais aqui. pontos que o cara Top. precisa entender de tudo isso da prática desse cara para ele conseguir trazer essa melhora do desempenho do indivíduo.
Animal. Eu não sei você em casa, meu irmão, mas eu tô aqui, ó, papel e caneta na mão, postura de aluno sempre, ó, tá aqui, você pode ver, eu tô anotando tudo aqui, meu irmão, que você tá falando, brother. Boa. Postura de aluno, vocês me veem, se você me olhar de cabeça baixa aqui, pô, eu tô anotando, viu? Sou aluno sempre. Boa. Sempre, sempre somos. Eu falo que sempre que a gente divide conhecimento, a gente multiplica. É isso aí. 1 mais 1 nunca é 2, são 3. São três. E Tiagão, tem um e dois. São três mesmo. são 3, cara. Tiagão, cara, Mano. se a gente analisar, cara, pensa no esporte, lá naquela época que o Thiago tava entrando no mundo esportivo, lá na formação. O que Tá. que era o esporte naquela época? Vamos analisar o esporte que é hoje. O que é o esporte hoje? Nossa. Cara, o esporte Cara, a evolução é absurda. A evolução do esporte é absurda. Eu acredito que daqui 5 anos, não vou dizer que tudo vai ser diferente, mas vai ter coisa muito bem diferente. Mano. Com certeza. O que você enxerga, tá? Dentro de, pô, todas essas certificações, as suas experiências, né, esses eventos que você está sempre organizando aí com o pessoal da Emove, as certificações que você traz como Master Trainer e as que você realiza também, os atletas que você dá treino, esse bate-papo de network que você tem entre fisioterapeutas, médicos e tudo mais. Cara, o que você enxerga que pode ser uma tendência ou já é uma realidade no âmbito esportivo e que as pessoas estão negligenciando que elas não podem negligenciar, cara? É... Vitão, eu falei sobre isso, eu não lembro que ano que foi, cara. Foi antes da pandemia? Foi 2018, 2017? Algo do gênero. Bom, 2018. 2018. Em 2018, o Thiago Pereira me apareceu de manhã, logo no começo do ano falando, Ti, eu já tinha dado alguns treinos para ele e tal, mas meio que mais ou menos, mas já bateu uma amizade legal, tanto é que eu dei aula até para a mulher dele quando ela estava grávida. A minha filha mais velha com o filho dele tem 9 dias de diferença, então a minha Ah, mulher estava grávida na mesma época que a dele, dei aula para ela a gravidez inteira. E ele veio para mim e falou assim, Tiagão, quero fazer um triatlo. Me desafiaram, eu vou fazer um triatlo. Eu falei, Thiago, tem que pedalar e correr. Você só sabe nadar. Ele falou, não, fica tranquilo que eu vou conversar com os caras, não sei o que lá. Enfim, por que eu tô falando isso? é... Só para clarear, faz a pergunta de novo, só para o que você direcionar bem. enxerga que é uma tendência ou já é uma realidade dentro do âmbito esportivo que as pessoas não podem negligenciar, se for uma tendência, ou elas já estão negligenciando porque já é uma realidade. E as pessoas não se ligaram. Então, e aí, não sei se foi no mesmo ano, acho que foi no mesmo ano. Ele me convidou para falar uma palestra, que ele faz, sabe aqueles, tipo, aqueles camps de natação? Aham. Ah, vai, eu tive um espaço, um cara não pôde falar, você não quer ir falar lá? Do que você vai falar? Eu falei, Ti, posso falar de tecnologia na preparação física. Ele falou, mas eu falei, eu consigo levar a minha experiência como Master Trainer da Kaiser e uma outra coisa sobre questão de potência. Ele falou, tá bom, sou molecada, tal, não sei o que lá, e beleza, vai lá. Eu não diria que as pessoas estão negligenciando hoje, mas eu acho que até pela capacidade de produção e de existência de material para o trabalho de watagem hoje é muito pequena. Isso é, que envolve velocidade e força ao mesmo tempo. Então, eu não diria que eles estão negligenciando, mas eu acho que o que vai trazer de grande diferencial nos próximos anos é a capacidade de velocidade
Acho que deu uma travada, Vitão. Travou, fala de novo aí. Enfim, eu vou começar de novo. Não sei se o pessoal está negligenciando, às vezes falta informação, os pessoal não tem esse conhecimento, tá? É sobre a questão da watagem do treino dentro da musculação, que eu falo por causa da minha experiência com a Kaiser e na época do Luigi com o Push, que são os acelerômetros. É a capacidade de você conseguir gerir o seu treino em base de watagem, de produção de potência em relação ao treino da musculação. Eu acho que daqui um tempo ainda não existem grandes nem muitos estudos efetivamente de watagem na musculação. Existe muito na bike, que é usado há milhões de anos, mas só na bike. Nem fora da bike, nem os caras que pedalam têm essa informação para o cara que faz na musculação. Pelo contrário, porque, apesar de eles utilizarem muita vantagem no pedal, eles usam porcaria nenhuma na preparação física, o que eu acho bem bizarro. Mas eu acho que essa parte dessa tecnologia de utilização da watagem como produtor e não mais a quilagem, né? Hoje a gente usa quilos, seja ele ferro, ar, querobel, dano, é quilo. Quando a gente tiver a capacidade de gerir watagem, que hoje esses acelerômetros, a Kaiser, tem essa capacidade de mensurar, e a gente conseguir construir estudos através da watagem, eu acho que essa é a área que tem muito futuro, que tem muita coisa para ser produzida e que você não vai poder deixar de ficar para trás, de não conhecer, de não saber o que é. Você pode não ter a possibilidade de usar no seu espaço, mas se você entende o conceito, fica fácil de aplicar, ou fica mais possível de aplicar. Possível de aplicar. Eu até o ano passado não tinha nada para mensurar, mas eu aplicava. Esse ano Exato, eu peguei um encoder. Agora eu consigo exato, mensurar. exato. Eu acho que o conceito é o principal que a gente tem que ter muito próximo da gente o tempo todo. Às vezes a gente não tem, a gente é diferente de um Estados Unidos, que o cara que abre um facility tem, infelizmente, uma facilidade de comprar Kaisers, Não, o camarada meu plataformas. acabou de ir pra lá. Saiu daqui do Rio, foi pra lá. Meu, o estúdio que o cara montou. Não, vou montar um negocinho bem básico. Meu irmão. Então, já deve Meu completamente. irmão. Se fosse aqui, eu teria deixado as calças, a vida, a filha, É louco, carro. cara. Você é louco. E, No meu primeiro e, estúdio eu gastei 150 pau, não coloquei nada. Não coloquei nada. ele deve ter colocado 50 e deve ter sobrado. Pode crer, velho. Tipo isso. Tipo Então, isso. eu acho que essa área de você conseguir. Eu já estou um tempo já aplicando com a Kaiser, né, a questão da parte de watagem. E eu vou te falar um pouco do exemplo para colocar um pouco o que é isso, já que tem um pouco. Né? E assim, o que eu fiz, entre aspas, foi empírico. Não foi estudo efetivo, foi empírico. Mas deu certo. Tá? Eu tive um aluno japonês que vai fazer a primeira maratona. Japinha, sabe que japinha baixinho, você fala, puta, cara de maratonista, baixinho, né, magrinho, aquela coisa de maratonista. Eu falei, meu, é clássico o cara que entra na maratona, beleza. Tive 6 meses de trabalho com ele, tive 6 meses, foi muito bom 6 meses. Até um pouquinho mais, 6, 7 meses. E eu tinha a Kaiser para trabalhar com ele. E eu já conhecia a Kaiser, já sabia da Kaiser, eu falei, bom, eu sei que eu preciso, em termos de conceito, fazer esse cara chegar mais potente, mais forte na maratona. Né? Pouca gente, às vezes, tem esse link, mas quando a gente trata de esportes de endurance, a força é muito prioritária. Quando a gente tem demandas de trabalhos mais com esportes mais voltados para potência, o trabalho hipertrófico é muito bom, porque faz com que você tenha a capacidade de sustentar, nesses poucos períodos, grandes forças. Então, são capacidades que se linkam de uma maneira diferente, né? Mas que são muito importantes, cada uma com a sua com a sua com a sua característica, né? De endurance ou de grande potência. Enfim, fui trabalhando.
Eu falei, eu preciso fazer esse cara se familiarizar com a Kaiser, para entender como é que faz força no aparelho de squat machine, que é o agachamento, que é um padrão básico, e para um corredor é um dos melhores padrões para desenvolver força, né? E eu falei, eu vou brincando com ele durante esses 4, 5 meses. Faz aqui um pouquinho na Kaiser, tal. Eu fui construindo, e no meio desse tempo ele vai me falando, né? Eu sempre, como eu falei, eu fui perguntando, e aí, como é que tá o pace, como é que tá o tempo, como é que tá fazendo, tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, beleza. Chegou um momento que eu já tinha construído tudo, que eu já tinha feito todo esse trabalho de familiarização dele com a Kaiser, e eu falei, agora, faltam 4 semanas, 6 semanas, eu já sei a sua carga que você vai usar no squat. E eu quero simplesmente que você aumente nessas próximas 4 semanas, 4, 5 semanas, simplesmente a vantagem que aparece no painel. Ele falou, tá bom. Ele saiu em 5 semanas de 1.000 e quase 1.100 para 1.700 de potência, com a mesma carga. Não mexi na carga esse tempo todo. Para mim, o que interessava é que ele se tornasse mais potente, que ele tinha mais eficiência em relação ao que ele estava produzindo no mesmo período de tempo. Isso é, ele continuou fazendo poucas repetições, porque não era muita repetição que me interessava, mas ele tinha que fazer a cada repetição mais potência. A Ele tinha que se famosa tornar mais TDF. eficiente. Exato. O cara tinha que A ter uma taxa de melhor... desenvolvimento de força. Exato. E a capacidade de se tornar cada vez mais eficiente, porque quanto mais potente você é, menos desperdício de energia, mais para frente você anda. Ponto. E ele me falando dos paces dele nesse tempo todo, para não sei o que lá, eu falei, mano, legal, né? Para a primeira prova, eu acho que ele vai fazer uma prova legal. E aí, para bater a minha ideia, o médico e o cardiologista fizeram um teste de VO2 para saber qual que seria o pace para que ele não quebrasse na primeira maratona. E os caras falavam, eu acho que você não vai conseguir fazer abaixo de 4 horas, hein? Cara, não, eu quero fazer muito abaixo de 4 horas na primeira maratona, não sei o que lá. E aí eu pensando no desenvolvimento da força dele, da capacidade de eficiência de produção de potência dele, que aumentou em 5 semanas mais de 50%. Eu falei, mano, não pense que ele falava que ele fazia, mas não sei o que lá. Prova é diferente de treino, você consegue desenvolver. Acho que dá para fazer abaixo de 4 horas, né? Pensei. Mas, quem sou eu para falar contra o VO2, contra o médico e o nosso querido cardiologista, né? Que são 2 caras muito competentes que eu converso até hoje, que têm conhecimento. E eu olho eles com grande admiração. Não deu outra, Vitão. O cara fez 3,53. Bacana. Então, essa capacidade... foi empírico. Eu não posso falar que o 1.700 é para o cara fazer abaixo de 4 horas. Mas aí entra o detalhe que eu falei desse trabalho da vantagem. Quanto mais você consegue entender cada vantagem de cada atleta seu, você consegue ter a visualização individual desse cara para você saber o quanto ou quando ele está performando, quando ele está cansado ou o quanto ele precisa chegar para performar daquele indivíduo. Então, os próximos protocolos que eu diria, isso por experiência, eu posso estar errado, em termos de treinos hoje voltados para vantagem, eu acredito que isso vai se tornar, não vai ter protocolo. Vamos fazer como VO2 Max, que é um protocolo. Não. Você vai ter que entender o cara, você vai ter que familiarizar o cara e você baixar dele. E ponto. Porque você não vai conseguir transferir para nenhum outro atleta isso. Porque isso é individual. Mesmo que você tenha um time inteiro de futebol, um time inteiro de rugby, um time inteiro de futebol americano, que são 40 negros, cada um vai ter o seu. Então, por isso que vai ser uma coisa muito mais específica e necessária para que você entenda cada indivíduo do seu grupo ou até mesmo do seu atleta, caso seja individual. Que animal. Novamente, senhores, se você não anotou nada no seu caderno aí, você é um tanga. Volta esse Começa... vídeo. Volta bota uma hora Assiste. para trás aqui e ouve tudo de novo, meu irmão, que o cara soltou umas chaves aqui poderosíssimas para você melhorar a tua atuação como profissional.
Tiagão, animal essa parte, cara. Animal, animal. Boa. Que bom, que bom. Bom, senhores, finalizando aqui nosso segundo bloco e no nosso terceiro e último bloco, nós vamos fazer Thiago Levi de frente com o Vitão. Não é de frente com o Gabi, é de frente com o Vitão. Voltamos já já. Muito bem, senhores, voltamos aqui para o nosso último bloco do nosso H9 Podcast. E eu vou te pedir pela última vez, cara, se você não curtiu ainda esse episódio, curte, dá uma curtida lá no episódio, se inscreve no canal, deixa seu comentário para saber se esse tipo de podcast faz sentido para você e tá te ajudando em alguma coisa. Dá essa forcinha, dá essa moral para nós aqui, por favor. Tiagão de frente com o Vitão. Tiagão, uma realização profissional. Cara, vou te falar, eu comentei na outra parte, foi muito legal fazer uma preparação física de triatlon com o Thiago Pereira, cara. Legal, top. Não foi muito complexo, mas foi bem legal, até pela amizade e tudo mais, foi bem legal. Uma realização pessoal. Meu casamento. Nossa Senhora, que dia maravilhoso. Foi muito gostoso. Animal. Cara, novos comportamentos ou hábitos que você adquiriu nos últimos 2 anos, mais ou menos, que você acredita que está fazendo uma grande diferença na sua vida? Apesar de ter fugido hoje, mas hoje é uma exceção, ter deitado todo dia às 8h30 da noite. Animal. Que bem. Dormir cedo. Eu sempre fui de dormir cedo, então, mas com a pandemia, em questão de organização, filha e tudo mais, 8h30, normalmente eu estou na cama e acordo às 5 horas da manhã tranquilo, durmo às 7, 8, às vezes 9 horas, 8 horas e meia, e com certeza isso foi o grande diferencial dos últimos anos aí na minha vida, que vai perdurar pro resto da vida, com certeza é uma coisa que eu quero que dure. Legal. Cara, o que você está lendo hoje, brother? Cara, vou começar a ler. Separei, conversei um tempo com uma aluna minha, Sapiens. Que animal. É muito bom. É muito bom, já li. Bem bacana. Cara, se você pudesse indicar um livro aqui pra gente, que livro que você indicaria e por quê? Olha, um livro que eu posso indicar 2? Pode? Porque foram 2 que mexeram muito com a minha cabeça em termos pessoal, mas também sou um cara da nossa área, da parte profissional. Foi Transformando Suor em Ouro, Bernardinho. Animal. Muito bom. Que bota essa garra, essa gana de ir lá e querer fazer, e não adianta você falar que não, só hoje não dá. Esse livro não. para mim também é muito especial, viu? Foi o primeiro livro que eu ganhei de presente, que foi das minhas primeiras alunas personal. Olha só. Minhas primeiras alunas de personal, eu era estudante ainda, corredoras também, e aí ela falou assim, tem um livro aqui que a gente acredita que é a sua cara, e me deu esse livro do Bernardinho. Nossa, eu engoli aquele livro. Esse livro é muito bom. E o outro foi que me ajudou muito, cara, até por questão desse tipo de disciplina, comecei do Nuno Cobra, Semente da Vitória. Semente da Vitória. Muito bom também, me mexeu bastante. Foram 2 que me mexeram bastante. Legal. Cara, a gente agora vai dar uma viajada monstra, assim, cara. Bora. Tá? Imagina que você pudesse, como você é um cara que dorme cedo, então a gente não vai fazer jantar, a gente vai fazer o almoço. Você vai poder almoçar com 3 pessoas. Seja elas vivas ou mortas. Pode ser qualquer pessoa que vier na sua cabeça. Cara, quem são as 3 pessoas que você gostaria de sentar para almoçar e por quê? Cara, você falou, veio algumas. Eu tenho um pai músico, né? Meu pai era músico, ele trabalhado no banco. Ele era músico, então com certeza envolve um músico que seria o Hermeto Pascoal, que é um brasileiro maluco que arranja som até com tampinha de garrafa e pregador.
O outro seria o Bruce Lee, com certeza. Por Esse que o Bruce Lee? cara, porque esse cara tinha alguma coisa que ninguém descobriu que ele tinha, né? Infelizmente não deu tempo. Esse cara precisava ter vivido mais para divulgar o que é que ele conhecia ali, porque não era normal ali, não era normal, com certeza. Um cara à frente do E tempo. à frente do tempo, total. E um terceiro, eu acho que seria mais pela questão, vamos dizer assim, de ser uma pessoa muito gente boa, seria mais pela pessoa, seria mais pela pessoa mesmo, tá ligado? Pela vida, pela história de vida. Como que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu acho a qualidade dessa pessoa. Eu acho que é isso. Não, apesar de ser uma pessoa da música também, mas eu acho que é um cara que viveu várias situações na vida, mas sempre todo mundo olhou como um cara gente boa, que é o Dave Grohl do Foo Fighters. É um cara que eu admiro muito. É um cara que sempre é bem falado, sempre passou no meio de grandes situações do rock and roll, né, como a morte do Kurt Cobain, agora a morte do baterista, a ex-mulher do Kurt Cobain também, que é uma louca, que acusa ele de um monte de coisa, mas ele é um cara inteligentíssimo, músico, fenomenal. Eu acho que seria interessante casar uma ideia com esse cara também. Bacana. Cara, qual foi a pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de ter tido, que você gostaria que eu tivesse feito ou que você tivesse respondido? Eu acho que você acabou fazendo, foi da força, porque eu acho que cada vez mais que fala de força, eu tô cada, eu acho que todo dia eu falo de força com ele, velho. Todo dia. Vem aluno, vem amigo, vem fisioterapeuta, tem alguns fisioterapeutas às vezes lá na Care que treinam comigo. Cara, eu falo de força o tempo todo. E você deixou eu falar bastante de força, perguntou bastante de força. Então eu acho que Então, acabou fiz. saindo essa pergunta. Boa. Cara, fazendo uma análise assim, né? Tipo, da tua vida hoje. O que que você considera? Você fala o que você fala, o que você acha que você deve falar, tá? Qual você considera um grande erro que você teve, cara? Um grande erro, alguma coisa que você errou e qual foi o aprendizado que você tirou dele? Que eu errei. Eu posso dizer que dentro da minha vida eu não poderia colocar outra coisa que não fosse isso. Novamente, bem óbvio da minha parte da família, né? Meu pai, minha mãe morreu muito cedo, então, consequentemente, do meu pai. Foi uma coisa que eu busquei o que era que estava acontecendo, que eu precisava aprender sobre esse erro e aprendi. O erro foi que, em relação ao meu pai, devido a toda a parte perturbada que teve depois da morte da minha mãe, né, eu já comentei com você de ter hoje está desaparecido, de ter problema de alcoolismo, eu acabei, isso é uma coisa que eu acho que é hierárquico, né? Eu aprendi que é isso. Não tem como trocar a posição do filho pelo pai. Eu não posso tomar decisões por ele, eu não posso falar para ele o que ele tinha que fazer, e eu fiz muito isso. Como filho, a parte hierárquica, tá? Depois que a minha mãe morreu, acabou se perdendo muito. Eu acabei tendo que decidir por ele e fiz um monte de decisões por ele que eu não deveria ter feito. Não sei se você acredita ou conhece, mas eu fiz um trabalho de constelação que foi que me mostrou que o problema não é o meu pai. O problema era eu que estava querendo tomar decisões no qual não cabia a mim. Nesse degrau hierárquico, eu tinha invertido as bolas. Eu tinha me colocado acima dele, a ponto de tomar decisões que eu não deveria ter tomado, porque são decisões dele, independente do estado psico ou físico que ele possa estar.
e que eu nunca deveria me ausentar de ajuda, mas é saber se posturar para dar a opinião e não sobrepor a opinião com decisão. Legal. Eu acho que eu falo esse exemplo em relação ao meu pai, mas eu acho que a gente pode levar isso em qualquer âmbito da nossa área, né? Da nossa vida. Acho que a partir do momento que você acaba tomando decisões ou querendo escolher por coisas que não te cabem, a consequência vai vir para você também. Eu aprendi isso e falei quando eu era coordenador da Care e falava para os meninos: sim, é muito legal poder querer ajudar os outros, mas a partir do momento que você levanta, carrega a merda dos outros, a merda se torna sua. Então não carrega a merda. Não tenta resolver alguma coisa que não é seu. Não tenta decidir aquilo que não lhe cabe, porque se der merda, bom, a merda está na sua mão, ela se tornou sua. Então, é esse erro que eu aprendi na vida e espero ter consciência daqui para frente e por muitos mais anos para que não aconteça novamente. Legal. Pra gente finalizar esse podcast, cara, frase ou uma filosofia de vida, cara, que você carrega e que você queira compartilhar com as pessoas. Eu acho que hoje o que me representa é aquela que eu te falei de Sócrates, cara. Eu acho que nenhum ser humano pode ser amador no quesito sobre a capacidade física, sobre o corpo, o seu próprio corpo. É infelizmente uma tristeza muito profunda o ser humano passar uma vida inteira sem visualizar, sem perceber, sem sentir a real capacidade de força que o seu corpo é capaz de fazer. Legal. Tiagão, como que as pessoas te acham na rede social, cara? @Thilevi, THILEVI, lá no Instagram. Thiago Levi no Facebook, bastante no Instagram. Aparece lá, eu adoro trocar muita informação, a gente conversa bastante, cara, é muito gostoso, a gente aprende com cada coisinha que a gente troca informação, é muito bom. Tiagão, cara, obrigado, cara. Excelente bate-papo, cara. Gostei muito. Aprendi muito com você hoje nesse bate-papo aqui nesse podcast, né? Foi muito bom, então agradeço pelo convite, agradeço pela abertura de falar um pouco. Quando a gente fala de carreira, a gente não deixa de falar um pouco da nossa vida pessoal também, né? Uhum. Então acabou saindo algumas coisas aí pertinentes da minha vida e eu acho que o mais importante, trazendo mais uma frase aí para a gente finalizar, é que a gente não deve ter vergonha da nossa vida, a não ser sempre que a gente consegue aquilo que eu falei, fazer o nosso melhor, fazer para o bem e sempre o bem para quem está no nosso redor e para nós, e com o tempo a gente com certeza vem tudo aquilo que a gente é merecido. É isso aí, senhores. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso H9 Podcast. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.